Agora vamos falar de um tema que me causou um pouco de estranheza. Já foi para Jericoacoara? Não foi. Jeri não fui ainda. Não foi para Jericoacoara. Pois é, o que acontece, gente? Jericoacoara agora está sendo debatido entre uma pessoa, né, uma herdeira até, né, foi de um patrimônio, e também, enfim, o poder público, visto que essa empresária está reivindicando a posse de mais de 80% das terras de Jericoacoara, depois de 40 anos, tá? Que foi colocado no nome dela. Pedro, como é que a gente pode falar? E também é importante falar que a PGE está negociando a transferência das terras não ocupadas para a empresária, apresentando o documento de posse que é de 1983, ou seja, mais de 40 anos. Antes da Constituição, inclusive. Antes da Constituição, inclusive. E aí os moradores estão cobrando a transparência nesse processo. Porque ninguém sabia, né? Porque é muito estranho isso, né? Porque, enfim, as pessoas estão preocupadas com o prejuízo da paisagem e toda a cultura que atrai turistas na região. Jericoacoara é uma das principais regiões ali do Nordeste para praias, etc. O Brasil é o país onde o estranho acontece com frequência, né? E deixa de ser estranho, né? A gente acaba normalizando. E... Cara, o que a gente pode falar desse caso aqui? A PGE tá fazendo... as palavras, Pedro a PGE tá tentando fazer um acordo, e nesse acordo, pelo que a gente sabe, eles estão tentando determinar uma área que tá ainda desocupada, ou seja, você não vai precisar desapropriar os hotéis, desapropriar as casas, tudo que já tá construído em Jericoacoara, para poder retornar à propriedade dessa herdeira que alega ser dela. Então tem uma área ainda vazia, ainda inexplorada. Mas 73,5 nos 88 hectares. Né? E que a PGE tá falando, cara, olha só, não dá pra desalojar essa galera toda, desapropriar, esse prejuízo financeiro. Enfim, tem essa areazinha aqui. Você aceita ela como negociação e a gente fecha aqui um contrato? Resumindo, é isso que tá tentando ser costurado entre a PGE e a herdeira que alega que a Jericoacoara era dela. Então, cena dos próximos capítulos, tá nessa fase de discussão. Os moradores de Jericoacoara, ninguém nunca ouviu falar da mulher, ninguém nunca ouviu falar nessa história. Ela diz que tem uma escritura pública que comprova tudo isso. E aí, amigo, deixa pro judiciário resolver. Segundo a PGE, foi comprovado, né, que, de fato, a propriedade é da empresária. Entretanto, me parece estranho o timing das coisas, né? Porque, aparentemente, o nome da empresária, Iracema Correia São Tiago, afirmou que esse espaço era do seu então marido, que adquiriu em 83, José Maria Moraes Machado, adquirindo 3 terrenos na região, que é sendo pertencente a uma empresa aqui específica que está no nome dela, e um casal que morava na região. Sendo assim, pelo que eu entendi, eram 3 matrículas diferentes que se unificaram em uma, com o passar do tempo. E agora ela está querendo pegar parte desse território. Exato, revisitar essa questão. E aí é um trâmite que tem muito a ver com a prefeitura. Correto, Pedro? Eu não sei se ali o terreno, por exemplo, é Foreira União, eu não sei. Aí eu não sei te dizer. Isso é verdade. Porque a região de praia, eu não sei se pode ser alguma coisa da União. Mas assim, Cara... Na verdade, é um imóvel até rural, tá? É rural. Então, tem ITR, né? Nem IPTU, então, provavelmente. É a União. Isso aí. Então, assim, União. Cara, isso é complicado. No Rio de Janeiro tem muito isso, tá? No Rio de Janeiro tem questões, assim, de terrenos que, às vezes, do nada, aparece um cara alegando propriedade. Principalmente aquela região ali de Vargem, Pedra de Guaratiba. Que antes era Barra, né? Quanto mais vai empurrando pra longe, mais vai acontecendo. Isso já até pintou no escritório uma vez, um caso desse. Enfim, não dá pra falar aqui, mas de pessoas que têm esses terrenos, sabe que tá vazio, consegue a escritura e tenta reivindicar a posse e propriedade pra poder ganhar um cascalho e revender na sequência, enfim, para empreendimentos, negociar com os empreendimentos eventualmente já construídos, ganhar um percentual. Cara, é uma situação muito complicada, né? Porque, outra vez, o Brasil é o país, na minha visão, onde o estranho acontece com muita frequência. Então, tem que analisar muito direitinho essas documentações, a forma com que isso está sendo posto em juízo. E como a negociação vai ser conduzida também, né? Porque, no final das contas, está falando com uma população ali que muito depende da região e... transformar aquilo ali numa região particular vai acabar... E outra coisa, será que todo mundo que está naquela área ali comprou terrenos que a propriedade, o registro, a certidão de matrícula do imóvel estava irregular? Estranho, né? Hotéis, resorts, será que todo mundo ali comprou? Vou arriscar. Tipo, quer ver um exemplo? Aqui no Rio, né? Aqui, pra quem é do Rio, sabe. Ali, aquela partezinha da Barra, que tem as ilhazinhas, Ilha da Gigóia e tal. Sim, sim. Aquilo ali, nada, se você jogar... Aliás... Dica aqui para quem trabalha no direito imobiliário. Se você entrar nos registradores de cartório, você consegue ver a circunscrição, ou seja, quais são os cartórios competentes
para ter, por exemplo, a certidão de anos reais, as matrículas dos imóveis e o histórico de todos os imóveis daquela área. Essas ilhas ali, Gigoia, tal, aquela, tem milhões de ilhas ali. Ali tem restaurantes de peixe muito bons na Gigoia. Aqueles terrenos ali não tem nenhum cartório com circunscrição. São todos terrenos de posse e que pertencem à União. Então é um imbróglio judicial imenso. Mas alguns estabelecimentos, como restaurantes, boates, enfim, clubes ali, assumem o risco, compram até muitas vezes aquela posse ali da pessoa que tem, que é até um japonês aqui naquela área ali. E ele tem um procurador lá que gere tudo isso pra ele. E aí você faz ali seu empreendimento, consegue alvará na prefeitura e tal, enfim, consegue. Só que assim, até quando isso vai pra frente? Porque ninguém ali tem propriedade daquele coisa. Então assim, se a União olhar com aquilo com um olhar mais atento, ou se tiver algum procurador lá da União que queira ir a fundo a isso, vai conseguir reivindicar e vai conseguir incomodar todo mundo que tem ali algum tipo de construção. Porque, afinal de contas... Isso afeta muito a segurança jurídica, né, cara? Demais, porque você está construindo em terrenos que, na verdade, não são seus. Você tem a posse do terreno, você não tem a propriedade. E as matrículas ali são nesse sentido. Então, a minha pergunta para Jericoacoara, eu não trabalho lá, não trabalho no estado, não trabalho na cidade, eu não tenho como fazer essa precisão como eu estou falando aqui. Nesse caso, porque já pintaram um cliente lá no escritório fazendo esse tipo de consultoria pra gente, então eu posso afirmar que é assim que acontece aqui no Rio de Janeiro, nessa localidade especificamente. Mas lá em Jericoacoara, será que todo mundo... Pô, você tá falando de resorts, hotéis. Será que ali todo mundo não tinha uma certidão de anos reais, ali uma certidão de matrícula de propriedade? Será que ali todo mundo é posseiro? Acho difícil, né? Acho que alguém tinha algum documento ali que mostrava a propriedade que fez o cara comprar, investir ali naquela área. Acho muito difícil. Mais empresários de resort. Exatamente. Acho muito difícil que todo mundo, 100% das pessoas ali, sejam posseiros num terreno, numa área relativamente grande. Não é igual aqui que é pequeno, nessa área que eu citei de exemplo, por exemplo. Então, assim, acho que tem que ir a fundo, de repente fazer uma perícia, enfim. Acho que é algo um pouco mais complexo do que parece. Exato. E o fato é que, nesse momento, a negociação... E, nesse momento, estamos no dia 6 de novembro. A negociação está suspensa, porque, enfim, a população de Jericoacoara se organizou. Ainda mais agora no final do ano, né? Não vai querer arrumar essa confusão. Réveillon chegando. Pô, o que tem de festa... Imagina, Jeri vazio, só herdeira lá aproveitando. Não vai ficar bonito, né? O que tem de festa de Jericoacoara rolando agora, que deve estar preocupadíssima com essa situação, é brincadeira, pô. Ainda mais, não só os organizadores dos eventos, também é a pessoa que já comprou a passagem, né? Ela vai resolver. Isso aí vai chegar aquele acordozinho que todo mundo vai ficar rindo e tá tudo certo. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, mas o ponto é que nesse momento estão ouvindo a população da região de Jericoacoara para que essa população não seja afetada em função de alguma decisão negociada, algum acordo juntamente com essa empresária. E eu acho que, é necessário e é importante que não sejam tomadas decisões assim, sem observar todos os aspectos, né? Porque isso vai afetar diretamente não só o potencial turístico da região, como também afeta a população que ali vive. Acho assim, eu não posso falar da procuradoria de lá, porque eu não conheço ninguém que trabalhe lá, mas acredito que são pessoas sérias, como, por exemplo, aqui na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, são pessoas super competentes. A gente já entrevistou o Bruno Dubê, eu conheço diversos procuradores do Estado, são todos muito competentes e muito sérios. Então, assim, o que eu posso dizer nesse caso? Espero que os envolvidos profissionais, o PGE, o procurador, os advogados das partes, as partes também, estejam fazendo com a maior lisura e com o maior fundamento possível para que não tenha ainda mais segurança jurídica. Então, documentos verídicos, com perícia comprovando aquela veracidade daquele documento, histórico de tudo aquilo, enfim, tudo que você possa ter a certeza de que, na verdade, vamos dizer, é sim propriedade dela, sei lá, o cartório deu um mole aqui, cometeu, enfim, todo mundo é lá é posseiro, enfim, regularize que tiver que regularizar, mas que também olhe pelo aspecto da cidade, o aspecto social, o aspecto cultural, o aspecto econômico da sociedade, da sociedade que vive dali. A alegada proprietária, ela fala que ela não tem nenhuma intenção em mexer na região que está sendo ocupada. Então ela quer pegar os termos de a parte restante. Exatamente. Mas aí também tem outra questão. E aí como é que seria o potencial? Assim, ela acaba fazendo uma reserva de mercado ali, né? Porque é uma região com muito potencial. Mas, de fato, também era propriedade dela. Como é que funciona isso? Eu acho que isso tudo vai ser bem... Pagou imposto durante esse tempo todo? Pagou imposto. Tem o ITR... Ou tá vindo aqui agora de maluca pedir. Exato. Né? O ITR remanescente ali, como é que vai estar? Exatamente. Está com tudo regularizado. Ela cumpria a função social da propriedade? A um olhar superficial, me parece que não. Tem que ser analisado. Então, assim, por isso que eu acho estranho esse tipo de tentativa de negociação, principalmente envolvendo a PGE, quando, na verdade, se é um terreno, por exemplo, Foreiro que paga ITR, quem deveria estar negociando isso deveria ser a AGU, né?
a Procuradoria da República. Afinal de contas, é ele que deveria estar defendendo os interesses da União, se ali não é, por exemplo, de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, competência da Prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade de Jericoacoara ali. Então, assim, cara, eu acho que tem muito aspecto pra analisar. Eu não peguei pra ver isso, obviamente, o processo. A gente sabe de notícia que é vinculada na mídia. Então, acho que tem muito aspecto legal, jurídico aí pra ser analisado, pra não se criar um problema maior do que já tá agora sendo discutido. Exatamente. E vamos acompanhando aqui as notícias, porque, enfim, tem muita gente acompanhando e é um tema interessante. É um tema interessante que, quem sabe, até possa afetar outros casos semelhantes ali na região. Vai que a moda pega, né, cara? Sim, exatamente. E assim, só fazer uma contextualização, a função social da propriedade é o seguinte: você não pode comprar um terreno, um lote, o que quer que seja, e simplesmente deixar ele lá. Você tem que exercer, outra vez, uma função social. O que é a função social? Você tem que construir, você tem que tornar ele produtivo e você tem que tornar ele não alguma coisa obsoleta parada lá. Pra evitar a especulação imobiliária, né? Assim, mas a especulação imobiliária dentro de um curto prazo você pode até fazer, mas você não pode fazer durante... você tá falando de 80 anos. Antes da Constituição, 40 anos. Tô especulando há 40 anos. 41 Obviamente anos. que não é isso, né? Então, assim, se você não exerce a função social da propriedade, você pode ser desapropriado dela. E a desapropriação, como em vários casos acontece, Rio de Janeiro teve várias aqui recentemente, por exemplo, existem também requisitos. Existe lei, você tem que fazer cumprindo lei, cumprindo os requisitos, justamente porque aquela propriedade está obsoleta. Ou seja, você não está produzindo, você não está gerando riqueza, emprego, absolutamente nada. Você está lá e deixa lá simplesmente aquela propriedade. Então, para se cumprir a sua função social que é prevista em lei, que nesse caso, de repente, vale também uma análise mais criteriosa. Exatamente.